E hoje tivemos um dia de queda para o Bitcoin, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que se mexeu um pouco hoje. Vou atualizar a análise de sentimento, dados macros não tivemos. Então bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin. Mas antes de continuar, galera, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e seguir também o nosso canal no Telegram. Então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje com o Bitcoin que está caindo, galera. Pois é, o Bitcoin fechou com uma queda aí de aproximadamente 2% nessa quarta-feira. E assim, pessoal, o gráfico do Bitcoin continua aquela coisa que eu venho comentando com vocês nos últimos dias. Tá um gráfico assim muito duvidoso, tá? Eu não consigo ver um padrão muito claro olhando só os gráficos aqui, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê um topo duplo que o Bitcoin começou a romper nos últimos dias, mas ele voltou para cima, né? E agora ele está perto ali dos 60 mil dólares de novo, hoje chegou bem perto, tá? Que é o ponto ali, a base desse topo duplo que estava para ser rompida, né? Eu vejo a seguinte situação aqui em termos de gráfico, pessoal. Se o Bitcoin romper a região ali de aproximadamente 50 e, deixa eu ver aqui, dos 56.400 dólares, aí ele vai formar um outro pivô de baixa, porque aí ele vai fazer um fundo mais baixo do que os anteriores, tá? Só que assim, o que eu vejo é que ele tem uma região de suporte lá por volta dos 51 mil dólares, e isso faz com que a relação risco-retorno de uma operação, por exemplo, shortando, se ele romper ali os 56 mil, com alvo lá nos 51, não valha muito a pena, tá? Então assim, o gráfico do Bitcoin nos últimos dias não está ajudando, ele está indicando mais, ele está dando mais sinais de queda do que de alta, tá? Não estou conseguindo ver muitos sinais de alta, mas no geral os sinais assim, eles estão bem sutis, eles estão bem confusos, tá? Eles não estão apresentando uma boa relação risco-retorno, por exemplo, para você montar uma grande operação, tá? O que dá para fazer numa situação dessa, por exemplo, se romper, você fazer uma parcial ali nos 55, 54, tá? E descer o stop, porque se você ficar esperando, você pode acabar caindo em outra armadilha aí, porque o mercado tá bastante imprevisível quando a gente olha só o gráfico, tá? Gráfico de uma hora, o Bitcoin já deu um sinal um pouco mais claro, né? No diário tá uma bagunça o gráfico diário do Bitcoin, mas aqui numa hora dá para ver um possível ombro, cabeça, ombro, tendo sido rompido para baixo, tá? Se a gente fizer a projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro, a gente vê alvo para o Bitcoin lá na região de aproximadamente 60.600 dólares e pode considerar que já bateu, tá? Por que eu falo isso? Porque ele chegou aqui, né? Ele chegou ali nos 60.600 dólares, tá? Ele chegou nos 60.900 dólares, então dá para considerar que ele já chegou, tá? Mas de qualquer forma, o ombro, cabeça, ombro aqui nesse contexto estaria revertendo esse movimento de alta que o Bitcoin fez aí desde a sexta-feira passada. Mas o mais importante, galera, é a gente observar que o Bitcoin ele está caindo hoje, mesmo com o mercado americano tendo performado bem, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico do SP500 hoje, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, a gente teve um dia de alta, né? E mesmo assim, mesmo com essa alta, o Bitcoin ele não está conseguindo subir, tá? Ele teve um dia de queda. Isso, na minha visão, mostra que o Bitcoin está seguindo muito mais os eventos, vamos dizer assim, do mercado de criptomoedas. E, na minha visão, esses eventos estão ligados principalmente ao que a gente consegue enxergar através da análise de sentimento. Dados macroeconômicos, galera, não tivemos nada de relevante hoje, tá? Hoje está sendo, essa semana, como eu já disse, está a semana do tédio. O mercado se movimenta, mas os movimentos são bem pequenos, igual essa queda de hoje, é uma queda muito pequena, tá? Não é uma queda assustadora para a gente falar, nossa, o Bitcoin despencou, não. Tá bem difícil, tá? A gente não tá tendo dados macroeconômicos nos últimos dias, eu acho que na semana que vem que a coisa vai pegar. Como se não bastasse no gráfico a gente não vê muita coisa, aqui no TRDR também tá difícil de ver alguma coisa muito sólida, tá? O Open Interest subiu um pouco hoje, mas bem pouco, né? E o Long Short Ratio está praticamente parado, tá? Ele não está se movendo muito. Isso aí, na minha visão, é reflexo da falta de eventos econômicos na semana. As pessoas não estão abrindo muitas posições, isso acaba deixando o mercado mais parado. Mas é aqui no Liquidation Rate Map, o mapa de calor de liquidação da High Block, é o que eu consigo identificar as coisas com mais clareza. Tá? Porque a análise gráfica, como eu disse, ela está bem dúbia. O TRDR também não está ajudando. Indicadores ali de macroeconômicos, nem precisa olhar porque não está tendo nada assim de muito relevante nessa semana. Agora, aqui na análise de sentimento, meus amigos, no caso aqui da High Block, a gente está com bastante liquidez sendo consumida, tá? Como eu havia dito nos últimos dias, galera, está com muita liquidez aqui abaixo, tá? Nos últimos 7 dias, nessa região aqui dos 60,
Na região de 63 tinha, quando o Bitcoin estava em 64, eu avisei que tinha bastante no 63, 62, 61, até lá no 60, ainda perto dos 60, aliás, 60.700 tem bastante. Tá? E depois dessa faixa de liquidez, tem uma faixa mais abaixo aqui, na região entre 58 e 56 mil dólares, tem bastante liquidez também, tá? Tainan, mas tem liquidez acima, né? Quando a gente olha ali, tem um pouco no 64, tem bastante no 66, mas é importante que é o seguinte, galera, tem mais liquidez, pelo menos de acordo com esse mapa de calor, abaixo, tá? Nos últimos 7 dias. Isso porque esse mapa de calor mostra que tem mais liquidez, onde está mais amarelo ou verde, tá? E a gente vê que aqui abaixo está mais amarelo ou verde. A gente tem uma faixa bem ampla de liquidez aqui, tá? Então, eu estou vendo o risco de o Bitcoin e buscar essa liquidez ali abaixo, entre 58 e 56 mil dólares, nos próximos dias, talvez pode ser semanas, talvez horas, tá? Não dá para saber exatamente quando isso vai acontecer, até porque essa semana nós não estamos tendo muitos dados macroeconômicos para mover o mercado, né? Então o mercado está se movendo bem lentamente, mas o que eu estou vendo aqui é motivação, pelo menos para as baleias, jogar o mercado para baixo. A gente está vendo isso aí acontecer no momento que o mercado americano não está tendo uma performance explosiva, mas está subindo aí nos últimos dias, tá? E o Bitcoin não está conseguindo acompanhar. Então está bem claro que o Bitcoin está indo buscar a liquidez que está abaixo, como eu havia avisado nos últimos dias. Tá? Nessa semana eu disse para vocês, galera, esse indicador da High Block, o Liquidation Rich Map, ele vai ser o melhor indicador para analisar nesta semana, porque é uma semana onde a gente não tem eventos aí acontecendo para mover o mercado, tá? Então o mercado vai ficar um pouco mais lateral como está e vai ficar seguindo aí onde tiver mais liquidez. Ele vai para onde as baleias conseguirem ganhar mais jogando no mercado, tá? Então a gente está nessa situação, tô vendo o risco de mais quedas aí para os próximos dias, tá? Tainan, vai a 56? Não sei, tá? Mas se eu fosse uma baleia, eu preferiria jogar ele para 56 aqui para pegar essa liquidez que tá abaixo do que pegar essa que tá acima, tá? Então é isso, galera. Assim, altcoins, tá? Altcoins estão aí caindo hoje porque o Bitcoin tá caindo, mas no geral, as altcoins estão com muito mais cara de queda do que o próprio Bitcoin. E eu afirmo isso porque quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, que é a moeda aí que o pessoal mais gosta depois do Bitcoin, também está com gráfico com cara de queda. Tá? A Ethereum já rompeu aí 2 bandeiras de baixa nos últimos dias, todas elas com alvo na região dos 2.550 dólares. Tá, Tainan, mas você já está falando de 2.550 dólares aí já tem dias, né? Pois é, mas essa bandeira de baixo que o Bitcoin formou aqui também demorou muito tempo para formar. O Ethereum formou, demorou muito tempo para ser formada, tá? Então a gente deve demorar para ver o alvo batendo. Só que a implicação disso aqui é o seguinte, pessoal: se a Ethereum cai, ela tende a puxar as altcoins, tá? O Bitcoin tende a performar melhor do que as altcoins e a Ethereum, tá? Então eu vejo aqui um cenário meio ruim nos próximos dias para as altcoins, tá? E por falar nelas, vamos ver aqui o gráfico delas, como está, as principais. Começando aqui pela Matic, tá? Matic, galera, rompeu aquele topo duplo para baixo nos últimos dias, tá? Para mim, a Matic tá com alvo ali na região dos 50 centavos, não sei dizer exatamente que dia que ela vai, mas tá com uma carinha, tá? O gráfico aqui está indicando queda. Eu acho que só se o Bitcoin começasse a subir de uma hora para outra aí, do nada, muito forte para Matic abandonar esse topo duplo aqui, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, né? É a BNB, galera. BNB, Binance Coin, tá? BNB, galera, sinceramente, o gráfico dela para mim parece ser um dos que tá melhor aqui dentre as altcoins, tá? Quando a gente olha o gráfico da BNB, parece que ela tá formando aqui um triângulo ascendente. Os topos estão ficando na mesma altura, mas os fundos estão ficando cada vez mais altos, tá? Então, tô vendo um cenário aí onde a BNB pode ter uma performance boa se o Bitcoin voltar a subir, tá? O problema é quando o Bitcoin vai voltar a subir, mas no geral a Binance Coin tá muito bem aqui, meus amigos. Ela tá nas máximas aí, tá prestes a romper um padrão altista para cima. Eu acho que ela só não rompeu ainda porque não tá tendo força vindo aí do Bitcoin, tá? Então, essa é a situação da BNB. Vamos ver aqui a situação da ADA Cardano, tá? A ADA Cardano tá na beira do precipício aqui, galera. Se ela romper para baixo dos 44 centavos, ela forma um topo duplo com alvo nos 26 centavos, mas ainda não rompeu. Ela tá bem no suporte, tá? Então, essa é a situação aqui da Cardano. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, que está numa região de suporte muito interessante, né? A Solana, galera, ela estava prestes a formar um fundo duplo, mas ainda não formou. Se ela conseguir romper aquela região ali de aproximadamente 160 dólares, ela forma um fundo duplo que aí indicaria alta, tá? Lembrando que a Solana bateu no suporte aqui
e está se segurando muito bem em cima desse suporte, o alvo seria na região de $196 se ela conseguir romper os 160. Por enquanto ainda não rompeu, tá? Solana está meio que esperando aí para ver o que as outras altcoins vão fazer, tá? Essa é a situação aqui da Solana no geral. Outra criptomoeda, pessoal, XRP, tá? XRP, quando a gente olha o gráfico dela, ela tá com um gráfico aí bem difícil, tá? Para mim, o suporte importante dela é os 50 centavos. Se ela romper para baixo, aí ela pode facilmente ir lá para os 34 centavos, mas por enquanto não rompeu, ela está se segurando em cima, tá? Então o que a gente vê aqui é que a maioria das altcoins, a maioria delas, quase todas, estão com sinais de baixa, indicando que podem cair um pouco mais, tá? Enquanto a Ethereum está com sinais muito claros de que pode cair um pouco mais. O Bitcoin está com sinais um pouco duvidosos, tá? Então, assim, eu não estou vendo o mercado com uma perspectiva muito altista, não, tá? Não estou conseguindo enxergar isso. Mas, no geral, nos últimos dias, a gente está lateralizando. Essa é a semana do TED, né? Uma das semanas aí, posso dizer que talvez no ano, que a gente está tendo menos dados macroeconômicos e isso está deixando o mercado parado, tá? No mais, pessoal, vou manter vocês atualizados. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força e tenham um excelente final de quarta-feira e um bom resto de semana. Até mais, tchau!